Graça e paz. Amém. Tudo bem com vocês? Que bom. Vamos usar um texto aqui da palavra e depois você vai se assentar. Êxodo, capítulo 3. Este dia foi o Senhor quem fez e nós queremos nos regozijar, e nos alegrarmos nele. Creio que ao nos dar esse dia, o Senhor também nos deu todos os recursos para que pudéssemos romper, vencê-lo em nome de Jesus. Êxodo capítulo 3. Todos encontraram? Nós vamos ler do 1º ao 10º versículo. E eu gostaria que você participasse da leitura. Eu vou ler um versículo e vocês juntos leiam o próximo até que a gente chegue lá no versículo 10. Está dizendo: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés orou, e eis que a sarça ardia com fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. E por que a sarça não se queima? Continuou Deus: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu os ossos, porque temeu olhar para ele. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores e conheço os seus sofrimentos. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Amém, está ótimo. Os irmãos podem assentar-se. Diga uma palavra para essa pessoa que está do seu lado aí, o que você deseja para ela, o que você gostaria que acontecesse com ela. Glória a Deus. Nós queremos estar falando um pouquinho sobre a importância de orar em unidade, de ter a mesma visão, de termos o mesmo propósito, de considerarmos alguns valores juntos, e as mesmas coisas. E aí nós tomamos esse texto aqui para servir de roteiro, um pano de fundo para a gente considerar algumas coisas. Bom, é interessante considerar o seguinte: Deus expôs para Abraão um projeto e esse projeto teve a sua conclusão. Deixou de ser projeto e se tornou realidade. De que eu estou falando? Deus chamou Abraão e disse: olha, eu vou fazer de você uma grande nação, uma numerosa nação. E a referência que Deus deu foi de estrelas dos céus e areia da praia, do volume, a extensão. Então isso tinha acontecido. Abraão se multiplicou maravilhosamente e agora era uma multidão lá no Egito. A outra coisa que nós precisamos considerar, que o que Deus tinha previsto estava acontecendo também. Lá em Gênesis 15, quando Deus está renovando essa aliança com Abraão, ele diz o seguinte: fala, olha, essa nação que vai vir de você vai ser oprimida lá no Egito pelo período de 400 anos,
mas depois eu vou livrar esse povo, vou colocá-lo numa terra deleitosa e vou punir a nação que oprimiu. Então, isso estava acontecendo também. Deus tinha falado e agora, tantos e tantos anos depois, isso é fato. O povo está debaixo de uma opressão tremenda, de um sofrimento muito, muito intenso. E a outra coisa que nós precisamos considerar é que Deus trabalha com datas. E a agenda de Deus, em função dessa promessa, do compromisso que ele tinha, estava chegando no dia D. Né? A hora de Deus livrar esse povo e de operar esse escape e de cumprir com a sua palavra nessa direção estava por acontecer. Bom, aí nós temos um cenário aqui, então, para a gente colocar na balança. Né? Nós temos nesse cenário um povo. E nesse povo algumas coisas nos chamam a atenção, que são as mesmas características, a mesma origem, a mesma perspectiva e o mesmo dono. Então, tudo isso está muito presente nesse povo que está lá no Egito. Eles vieram de um mesmo lugar, eles aguardavam a mesma promessa e tinha muitos fatores que caracterizavam esse povo, né, como uma mente só, como um sentimento só, como um só coração. E também, esse povo tinha uma realidade. E a realidade desse povo era totalmente diferente do começo, porque quando eles começaram no Egito, eles chegaram lá com festa, o faraó chamou José e falou assim, olha, coloca o seu pai na melhor terra aqui do Egito, vai lá para a terra de Gósen, né, já que eles são criadores de gado, e que eles desfrutem do melhor do Egito. E foram plantados, então, nessa terra, e chegou com festa, com pompa e com circunstância. Mas agora a realidade era outra. Muito diferente mesmo. Era um tempo de dor, de luto, porque Deus disse que multiplicaria o seu povo. E o faraó mandou matar os meninos, né, que estavam nascendo. Falou, deixa as meninas, mas mate os meninos. E isso iria naturalmente produzir um desequilíbrio psicológico, né, desequilíbrio social. E o temor de Faraó é que eles formassem um possível exército e que, posteriormente, lutasse contra eles e se juntasse ao inimigo. Então, era certamente um tempo de luto, um tempo de dor, de tristeza, né, e de humilhação. Essa era a realidade desse povo, nesse momento aqui, desse texto que nós estamos usando. Tinha uma opressão, uma tirania, né, injustiça, violência. Então, isso estava presente ali no meio daquele povo, daquela realidade. E aconteceu um clamor. O texto é muito rico nisso, um clamor se deu. E se você buscar no dicionário, clamor é um tipo de oração que se faz aos gritos, aos brados. Não tem nada a ver com aquela oração secreta de ontem à noite que nós ouvimos, no quarto com porta fechada. Embora não seja uma oração para se mostrar. Né? Eles gritavam por livramento, eles gritavam por uma resposta, para que alguma coisa acontecesse. Né? E isso foi muito intenso. Agora, o que é interessante nesse clamor é que ninguém pedia o carro do ano, ninguém pedia força no ministério, todo mundo pedia libertação. Então, era um clamor com um tema só, com um assunto só. Alguém, não sei como, mas supõe que Moisés tenha saído do Egito com em torno de 2 milhões de pessoas, né? Porque registrou-se apenas os homens, né? Aí diz um número de 600 mil. Mas acredita-se que tenha sido em torno de 2 milhões, inclusive com pessoas que também estavam oprimidas no Egito e que se misturou e saiu do Egito quando o livramento se deu. Então, vamos imaginar que pelo menos mais de 1 milhão de pessoas estivesse batendo à porta de Deus e pedindo a mesma coisa. Todo mundo com o mesmo clamor, com a mesma intensidade, com a mesma esperança.
com a mesma fé, todos pedindo a Deus uma só coisa. Então imagina o barulho que subia do Egito, o brado, os gritos que subiam do Egito para diante de Deus. E a outra coisa interessante nesse cenário é que também só tinha um Deus. Ninguém pedia outra coisa ou pedia qualquer coisa que fosse a outra pessoa, a outro ser, a outra divindade. Eles clamavam ao Deus de Israel. Eles clamavam ao Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Eles clamavam ao Deus Criador do céu e da terra. Eles tinham um olhar, um coração, uma fé voltados para esse Deus. Então, era o que estava acontecendo ali. E também, eu penso que o que gritava dentro deles era essa fé, né, esse fervor, que fazia com que eles entendessem: esse Deus é a única pessoa que pode modificar isso que está acontecendo aqui. Nós não temos outro nome, nós não temos outra pessoa, nós não temos outra esperança. Só Deus pode fazer o que nós estamos precisando, né? Que coisa interessante. E houve também um ouvir, né? O Tiago começou aqui falando, né, do que nós aprendemos ontem, de orarmos coisas que Deus interessa, e não coisas que interessam só a nós, né? E Deus ouviu o nível e a natureza desse clamor. Foi um clamor tão diferente, tão pesado, tão carregado, que Deus ouviu, e se vocês me permitem dizer, Deus ouviu com ouvidos diferentes. Aquilo causou um incômodo em Deus. Aquilo provocou uma reação em Deus que poucas vezes a Bíblia cita, né? Deus ouviu esse clamor, né, com tanta atenção, com tanto carinho, com tanto interesse, que ele teve uma reação diferente, né, quanto àquilo. Então, nós vamos percebendo que os ouvidos de Deus, eles estavam atentos a esse clamor. E aí, diante do ouvir, Deus também teve uma visão, né? Ele fez uma leitura da opressão aplicada pelos egípcios contra os seus filhos. E isso levou Deus a uma atitude drástica. Olha o que a Bíblia diz, que Deus ouviu e viu. Então, alguns dos sentidos de Deus foram aplicados naquela situação, e ele, então, está diante de alguma coisa diferente. Ele enxerga o sentimento de uma nação, ele entende a opressão praticada por outra nação, todo o clima, tudo, a gama, né, de valores, de coisas implícitas aí, e isso incomoda a Deus de uma forma decisiva. E Deus toma uma decisão muito, muito forte, uma atitude. A Bíblia diz que Deus resolveu descer para livrar os seus filhos. O que eu acho interessante é quando Deus está conversando com Moisés, fala assim: eu tenho visto o clamor do meu povo. E essa expressão meu povo na Bíblia em relação a Deus e os seus filhos, ela repete várias vezes. E Deus deixa claro, então, que Ele é dono desse povo. E que mexer com a propriedade de Deus não é coisa inteligente. Porque, segundo a Bíblia, o patrimônio de Deus, Ele não terceiriza segurança. Ele faz a vigilância pessoalmente. Não dormita, não dorme, é o guarda de Israel, né? É o guarda fiel do seu povo. E depois ele dá uma pincelada para ajudar a gente, né? Não adianta contratar edificadores e nem segurança, porque se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Então nós sentimos um povo muito privilegiado de ter esse olhar vigilante de Deus sobre nós e a reação imediata se ele entender que a sua propriedade se sente ameaçada, né? E o Novo Testamento diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, né? Isso
é muito bom para nós. Então, Deus teve essa atitude, né, de descer. E eu vejo aqui a presença de Jesus. Esse entender que Deus desceu, parece ser aqui um ato profético mesmo, de que esse Deus desceria para salvar seu povo, né? Se misturaria aos homens para resgatar o seu povo. E a intervenção de Deus se dá através de pessoas. Tem sido assim. Deus tem uma vontade no céu e os homens executam esta vontade na terra. Deus exerce a sua liderança sobre o seu povo através de homens, através de pessoas. E nesse caso em particular aqui, Moisés é o moço da vez, é o moço da hora, não é? E tem algumas coisas que são bem curiosas, bem interessantes, não é? Se você olhar Moisés, eu particularmente acho que foi o vulto do Velho Testamento, do Antigo Testamento, né? Você não precisa crer como eu, mas eu entendo que foi o vulto do Antigo Testamento, né, dos personagens bíblicos. E Jesus, sem dúvida, o do Novo Testamento. Embora Jesus é o tema da Bíblia, né? Jesus é a mensagem bíblica. Jesus está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né? Então, o tema bíblico é Jesus e a sua mensagem de amor e de resgatar o homem, o pecador. E só para que você considere isso, o Moisés foi perseguido na infância igual Jesus. Jesus foi levado para o Egito quando criança, assim como Moisés teve a sua infância no Egito. Moisés foi o legislador, Jesus é o legislador. Moisés foi um profeta, Jesus é o profeta, né? Que Moisés disse, olha, o Senhor suscitará no meio de vós um profeta semelhante a mim, e a ele vocês deverão ouvir. Moisés escolheu 70 auxiliares, Jesus escolheu 70 auxiliares e enviou esses 70. Moisés jejuou 40 dias, Jesus jejuou 40 dias. Moisés era o libertador, Jesus era o libertador. Então, tem alguns paralelos bem interessantes, porque o cenário vai mudar, né? Moisés vai sair de cena, e Josué, que é um dos significados do nome de Jesus, né, que Jeová é a salvação, Yahvé é a salvação, ele assume o lugar de Moisés. Moisés, meu servo, é morto, diz o Senhor para Josué. Ele foi o que foi, fez o que fez, mas ele é passado. E Deus está fazendo obras novas, né, nesses tempos, nesses dias. E Jesus veio, e Jesus é melhor do que Moisés, é perfeito. Ele é Deus com os homens, ele é Deus entre os homens, né? Isso tudo que nós temos informação. Para que eu estou falando isso? Para que você faça uma outra consideração ainda. Porque assim como sai Moisés e entra Jesus, o plano de Deus continua sendo executado, sai Jesus de cena e surge a igreja. Então, mais ou menos, é para você entender o seguinte, o que Jesus faria se estivesse aqui fisicamente, a igreja deve fazer. Então, nós estamos aqui para continuar na terra o que Jesus estava fazendo. E, naturalmente, isso ficou muito claro na palavra de ontem, que a vontade do Senhor vai ser executada e nós seremos os executores dessa vontade. Aí que eu quero chamar a sua atenção para a época que nós estamos vivendo, para a gente ver se tem alguma coisa, então, no mesmo nível, na mesma intensidade. Eu disse que lá atrás, né, o cenário do Egito, onde o povo estava opresso, que tinha um só povo. E hoje eu não sei se nós somos um só povo. Acredito que nós temos assim muita dificuldade de nos caracterizarmos como um único povo que tem um único Deus. Eu costumo dar o exemplo da raça, a palavra raça, né, que a gente costuma usar muito. Nós somos raça, o quê? Eleita, né? E o que eu considero é que raça é um grupo de indivíduos com a mesma ascendência e descendência. Quando fala de raça, nós estamos falando de um grupo de indivíduos que têm as mesmas características, os mesmos hábitos
que se comporta da mesma maneira, que se alimenta das mesmas coisas e tudo. E, infelizmente, nós temos que admitir que não tem sido o nosso caso. No ano passado, quando estava falando sobre oração e guerra espiritual lá no seminário, eu dei uma tarefa para os alunos, que era para cada um deles ir numa igreja onde não fosse conhecido de ninguém, né, daquela igreja. Você vai numa igreja onde ninguém te conhece, vai se apresentar como aluno e vai dizer para o pastor o seguinte: olha, eu recebi uma tarefa de vir aqui e orar 2 horas aqui nessa igreja. Porque, eu não sei no caso de vocês, mas muita gente se oferece e muita gente me é oferecida para pregar e cantar lá na igreja. Não sei se acontece com vocês. Agora, ninguém oferece para orar, né? Ninguém nunca me ligou e falou assim: ô Nilson, eu estou com a equipe de oração aqui, eu estou querendo mandar eles para orar uma semana aí. Não precisa dar água, nem comida, nem nada. Eles vão aí só para orar. Eu não sei se vocês já receberam essa oferta ou se já ofereceram para ir orar em algum lugar. Porque, no meu caso, as duas não aconteceram. Eu nunca ofereci para orar em lugar nenhum e também ninguém nunca se ofereceu para ir orar lá comigo. Agora, para cantar e para pregar, né? Não é? Puxa vida, canta bem, prega bem, agora ora bem, graças a Deus que não aparece. Nós ouvimos tanto isso aqui ontem, né? Como é que vai aparecer? Está no lugar secreto. E graças a Deus que no lugar secreto tantas coisas se resolvem, né? Isso aqui é um lugar perigoso demais, não é, gente? Isso aqui mata a gente, mata um tanto, faz outros viver, né? Propósitos diferentes. Agora, o lugar secreto, meu amigo, é só você e o seu Deus, né? Lá não dá para fingir, não tem negócio de autógrafo, não tem fotografia, não tem nada. É só você e Ele, olhos nos olhos, né? Mas aí, queridos, a outra coisa que eu disse para os alunos: antes que vá, procure o seu pastor e diga: olha, lá no seminário eu recebi essa orientação e tudo. O Senhor me abençoa para que eu vá lá orar na outra igreja, né? E os resultados foram assustadores. Alguns pastores disseram para os alunos: não quero que você vá, porque isso é coisa de homem, não é coisa de Deus. Outros disseram: eu não quero que você vá, porque senão pode ser que você interesse pela outra igreja e fique por lá. Um outro me disse: meu pastor disse que eu não poderia ir no dia, o único dia que eu tinha para ir, porque ia ter um teatro na igreja, e ele disse: se você for lá, você vai perder o teatro. E alguns pastores também não quiseram receber os alunos. Alguns pastores liberaram para que os alunos fossem, mas alguns pastores não quiseram receber, né? E alguns disseram: olha, pode ser que você tenha trazendo maldição aqui para a igreja. Speed divisão, né? Vocês veem onde que nós chegamos. E vamos admitir que agora, chegar alguém bater na nossa porta e falar assim: sou servo do Deus Altíssimo e Deus me enviou para orar aqui na sua casa 3 horas. Você abre as portas? Pastores, né? Chegar alguém e falar assim: olha, eu vim aqui para orar aqui na sua igreja. A gente fica com um olho aberto e outro fechado, né? Para vocês terem uma ideia, às vezes a gente vai ao monte, eu digo para os irmãos o seguinte: não ore por ninguém aqui e nem receba oração de ninguém. Olha que coisa terrível, não é? Então, que dificuldade que nós temos de nos assumir como um povo só. Nossa linguagem é mista, nossa fé é oscilante. Eu fico prestando atenção nessa realidade que nós estamos vivendo, uma falta de cultura bíblica, né? Um povo muito preguiçoso para ler a Bíblia. Tomara que essa manhã seja a exceção. Mas, em linhas gerais, há uma má vontade muito grande com Bíblia, com oração. Pergunte para essa pessoa do seu lado: qual foi a última vez que você passou uma noite toda orando ao Senhor? Pergunta para ele aí, essa pessoa que está perto de você. Qual foi a última vez que você passou uma noite toda orando? Não é? Não são coisas que nós entendemos que bate de frente, né? Esse cenário nosso, essa nossa realidade hoje indica uma incompatibilidade entre o que nós pregamos e o que nós vivemos. A mensagem que a gente recebe, o que a gente prega, ela é muito interessante, ela é muito bonita, mas o nosso dia a dia não é condizente com o que nós pregamos e nem com o que nós ouvimos.
Outra coisa que eu percebo também, em alguns arraiais, em alguns ambientes, nós ouvimos uma linguagem que é chamada gospel, católica, espírita, tudo no mesmo ambiente. E, principalmente, a nossa realidade indica hoje falta de coisa prática, né? A ausência desses resultados práticos. Jesus, quando ele enviou os 70, ele deu um comando que se estenderia também para os 12 e, portanto, nos atinge. Jesus falou assim: vocês vão dar fruto. E o fruto que vocês derem precisa permanecer. Mas Jesus falou assim: vai, cura os doentes, liberte os oprimidos e ressuscite os mortos. De graça vocês receberam e de graça vocês vão dar. Não se preocupe com a muda de roupa, não se preocupe em levar recursos financeiros, ouro e prata, nem nada. Vocês vão porque eu vou cuidar de vocês, né? E na casa que abrirem as portas e vocês entrarem, lance paz sobre essa casa, e se ela for digna da paz, a paz vai prosperar, vai acontecer. Se não receberem, vocês vão embora, e quando saírem daquela cidade, vocês vão sacudir o pó e vão para frente. E é muito diferente do que nós estamos vivendo. Nós entendemos o seguinte, que se os doentes quiserem ser curados, que eles nos procurem. Mas nós também não garantimos nada que nós vamos curá-los, não é? Eu fico ironizando, né, que chega um moço, o Pedro e João lá no templo, né, que não era hora de louvor nem nada, de culto, como a gente imagina, mas para oração, que o pedinte falou: olha, me dá alguma coisa. E eles dizem o seguinte: nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele moço de um salto colocou-se de pé e entrou no templo saltando e louvando a Deus. Hoje, a posição da igreja é outra, né? Imagina a gente chegando um domingo à noite para o culto e um paralítico me dá alguma coisa. E a gente fala: nós não temos poder, mas nós temos ouro e prata. Por isso nós vamos comprar uma cadeira de rodas motorizada, né? E você vai poder participar do culto. Infelizmente. Lá no seminário eu vejo o pessoal fazendo esse curso de Libras, né, que chama? Né? E eu olho para a Bíblia, olho para essa realidade, meu Deus, que pena. Antigamente, mudos e surdos entravam na igreja e nós os curávamos em nome de Jesus. Hoje a gente ensina eles a conversarem com a gente, por gestos. É a dura realidade. É o cenário que se estende diante de nós já por alguns anos, né? Por algumas décadas. A opressão vivida hoje, eu penso que ela não é externa, ela é interna. Segundo Jesus, que chama a igreja dele lá em Mateus 16 de minha igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela. A possibilidade de Satanás levar alguma vantagem sobre a igreja depende da própria igreja. Ou seja, a igreja terá que fazer por ele ou para ele aquilo que ele não pode fazer contra a igreja. E a opressão que eu percebo hoje acontecer, ela é do sistema. Tem denominação que definitivamente trabalha contra o reino de Deus, ela trabalha para ela e trabalha contra o reino de Deus. Então isso é opressor para quem quer realmente servir o Senhor e obedecê-lo. Teologia, né, ela pode ser um perigo, dependendo da sua inclinação, da sua motivação, da sua intenção. Então, às vezes, nós abraçamos uma teologia que também contraria a Bíblia e vai nos engessando, impedindo-nos de dar os resultados que o Senhor espera, né? E o que levou ele à decisão tão drástica. E uma outra coisa também é a própria denominação. Eu ando em muitos lugares e tudo, e eu pensando, alguém tinha que puxar a fila e se organizar para a gente fazer uma cartilha como participar dos cultos nas igrejas em Belo Horizonte. Tem lugar que eu já fui pregar que a gente tem que pregar descalço. Tem lugar que tem que estar vestido de roupa branca. A de baixo, a de cima, a de fora, tudo branco, não é? A Bíblia tem que ser de capa branca.
Eu fui pregar numa igreja uma vez e sentei nessas poltronas plásticas, né, um piso liso. Como eu já vi pessoas caindo dessas cadeiras, né, tudo porque essas poltronas são para ambiente poroso e não liso. Já vi alguns acidentes e eu com medo de cair. Quando eu sento na cadeira dessa, eu fico igual papagaio, com os pezinhos para dentro, travando assim para as pernas da cadeira não se abrir, né? E eu desci para o momento de ofertar e tudo. Quando eu voltei, eu vi um outro móvel de madeira. Eu falei assim, eu acho que aquilo é mais seguro do que essa cadeira, né? E quando eu me dirigi para sentar naquele móvel, a pastora da igreja deu um grito que eu tomei um susto, né? E tipo, não pode assentar aí. E eu, tudo bem, né? E ela falou, aí é o trono de Jesus. É só Jesus que assenta aí. Eu olhei para o móvel, para a cadeira, falei, Jesus, o senhor aqui está, ó, porque a cadeira é melhor do que esse negócio aí. Não é? O pastor Wilson Regis disse que ele estava pregando numa igreja, deu sede, ninguém ofereceu água para ele nem nada, ele viu um copo com água lá, pegou e o irmão pôs a mão na cabeça e falou, essa água era para batizar os irmãos. E ele disse que deu uma gargalhada e falou, bebi o vosso Jordão, né? Então, assim, isso é uma loucura, né? Participe em lugares que, se não houver manifestações de dons, Deus não esteve lá. Se não houver manifestações de demônios, Deus não esteve lá. Então, isso vai oprimindo, porque nós condicionamos Deus à nossa fé e à nossa prática. Então, já ouvi alguém, nós os batistas, nós cremos nisso, nós fazemos isso. Nós os presbiterianos fazemos isso. Outro dia teve uma situação, né, para a gente simular lá no seminário, perguntando um quadro a uma pessoa que estaria fora dos padrões que a gente define como correto, mas essa pessoa entendeu o evangelho e queria se batizar. E a pergunta é se essa pessoa seria batizada ou não. E os pastores que estavam lá quase que se degladiaram, né? E um dava as razões por que batizava, o outro dava as razões por que não batizava e tudo. E, por fim, um pastor completamente alterado, mas ele ficou muito nervoso mesmo, e ele gritou umas 3 vezes, na minha igreja ela não se batiza. E eu, enjoado do jeito que eu sou, falei, pastor, será que na igreja de Jesus ela tem alguma chance? Já que na sua não tem, na de Jesus ela teria alguma oportunidade? Né? E isso, irmãos, vai assim oprimindo a gente. Tanta coisa que o Senhor pode fazer, nós sabemos que Ele pode fazer, mas nós definimos que Ele não vai fazer, pelo menos do jeito dele, porque a gente faz da maneira da gente. Então, isso é um tipo de opressão, de carga, né, que nós estamos vivendo nesse cenário aí. Nós tratamos a igreja de Jesus como se ela fosse nossa. Nós pegamos a Bíblia dele e pregamos a nossa mensagem. Nós pegamos a mensagem dele e fazemos ela ser nossa. E muitas vezes nós usamos os meios divinos para amontoar resultados diabólicos. Muitos pregadores abrem a Bíblia, têm até um bom comportamento, uma boa conduta, mas nunca tiveram experiência com Deus. Nunca viveram o Senhor. E aí a gente vai vendo acontecer tudo o que tem acontecido por aí. A nossa oração hoje é tão centrada em nós mesmos que nós não conseguimos atrair a atenção de Deus. Por isso que isso cai num banalismo. Reunião de oração é algo que as pessoas desprezam e tudo, porque elas não conseguem alcançar os resultados que a gente anuncia que a oração traz. Por quê? Diferente do que nós ouvimos ontem, a nossa oração é para aquilo que nos interessa. E uma coisa que o intercessor precisa aprender, ele foi chamado, dentre outras coisas, para estimular a vontade de Deus na esfera terrestre. Lá no céu, a vontade de Deus está sendo executada. Lá não tem rejeição à vontade de Deus, não tem objeção. A vontade de Deus precisa chegar aqui embaixo, né? Chegar aqui. Então, a nossa oração hoje é tão centrada em nós mesmos que nós não conseguimos atrair a atenção do Senhor. Isso é triste, né?
E nós oramos tanto, irmãos, focado em estruturas e organização, que desistimos definitivamente de orar por pessoas. Um pastor amigo, lá em Nova Venécia, ele disse que ele teve um choque, porque o sonho dele era de construir um templo, e ele disse que colocou no coração, logo que chegou lá, que construiria o maior e mais bonito templo da cidade, e mandou ver. E ele disse que os irmãos o surpreenderam quando ele precisou viajar, porque ele queria viajar deixando o quarto andar da construção pronto. E ele não pôde, teve que viajar. Enquanto ele viajava, os irmãos resolveram fazer uma surpresa e concluíram o sonho dele. Quando ele voltou, estava pronto, e ele ficou muito alegre e tudo, e se assentou lá debaixo daquela última laje e começou a admirar e ser grato, dizer que de repente ouviu Deus falando com ele assim, igual vocês estão me ouvindo: eu nunca te pedi para construir isso. Eu nunca mandei você construir isso. E ele disse, tomou um choque, começou a chorar e pedir perdão. E ele foi lembrando o quanto que ele oprimiu a igreja para construir aquilo. Ele começou a se lembrar o quanto que a família dele foi privada de um monte de coisas para que ele construísse aquilo. E, de repente, o Senhor, disse para ele, mas eu vou usar o seu erro. E hoje aquela construção serve para abrigar mendigos, o pessoal que vem do interior para acompanhar os familiares que estão doentes, que vêm das roças, das vilas, e eles servem refeição e hospedam essas pessoas lá no templo. Mas olha o choque que ele tomou. Eu nunca mandei você fazer isso. Outro dia uma pastora me procurou para pedir ajuda, dizendo que ela estava perdendo pessoas demais. Falou, na igreja, eu tenho esse setor, eu tenho mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, e foi falando, e tudo e tal. E como que ela se gastava com aquilo. Fui pregar numa outra igreja, e o pastor anunciando as reuniões que iam ter durante a semana. Falou, o meu GP vai reunir quinta-feira, aí vinha outro e falava, o meu HT vai reunir na sexta e tal. E eu estou lá assim, o que será isso? E vinha o outro, sexta-feira é o dia do INSS, o outro vinha, é o GPS. E eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Siglas, códigos, estruturas. Deus gosta tanto de gente, que fez gente, se ocupa com a gente, virou gente, veio aqui para salvar a gente. Qualquer um de nós que quiser servir o Senhor vai ter que amar o ser humano, vai ter que amar as pessoas. Não é? Então, é dentro disso que nós ouvimos aqui ontem. Se a nossa oração não visa o bem das pessoas, penso que Deus não está muito interessado nisso. E uma outra realidade, eu acredito que eu não vou tomar muito tempo não, tá, irmãos? A forma como oramos passa a impressão que Deus tem muitas identidades. Que Deus não é tão confiável. Se nós considerarmos o teor das nossas orações, o estímulo que nós recebemos para isso, eu estava no monte uma vez e tinha uma pessoa perto de mim orando aos brados, Senhor, mata fulana de tal. Mata, Senhor, consome com sua ira. E lá vai naquele negócio e de repente ele falou assim, porque ela é esposa de fulano de tal. E ele tem um chamado, e ela está atrapalhando o ministério dele. Então, consome, Senhor, destrói. Eu falei, meu Deus. O outro, assim, com a carinha de anjo, com uma fé intensa, dizendo, Senhor, me revela os números da cena da semana que vem. Deus, se o Senhor me falar isso, eu vou poder dar uma oferta generosa para a igreja. Um dízimo vai ser muito bom, Senhor. Ora, o outro orando do meu lado, e esse colocou um medo em mim que até hoje esse tem me pega, porque ele falou assim, Senhor, eu trabalhei na CIA, o Senhor sabe, e eles não me pagaram meus direitos, Senhor. Meu Deus, o Senhor sabe que aquele dinheiro é para entregar o dízimo, Senhor. Queima a CIA, destrói. Hoje eu passo em frente à CIA e falo, irmão, será que vai ser agora? Eu não vou.
O outro colocou o pedido de oração nessas caixinhas de pedido de oração. Senhor, ele era dono de funerário. Falei assim, Senhor, vem um feriadão aí. Eu preciso que muita gente morra na estrada, Deus. Eu tenho que vender caixão. Olha, irmãos, às vezes eu fico assim, que Deus é esse, gente? O Paul Washer diz assim, né? Olha, o Deus que nós nos reunimos para cultuar a cada domingo é o Deus que nós inventamos. Ele só existe na cabeça da gente. Irmãos, o que nós ouvimos aqui ontem enriquece tanto a gente nesse sentido. O que você precisa, Deus sabe. Agora é para a gente orar o que Ele está precisando. Eu espero que você entenda o precisando aí. O tempo que a gente gasta pedindo coisa, pedindo. Tem alguém aqui que já orou 5 anos, 6, 10 por uma coisa que nunca aconteceu? Tem alguém aqui que está orando ainda? Ou talvez seja a hora de você parar de orar isso. Vãs repetições, isso não vai levar a nada. Orou, colocou diante dele, pronto. O que você precisa, Ele está sabendo. Amém? Ele está sabendo. Nós já aprendemos isso faz tempo. Deus não dá tudo que nós pedimos. Deus nos dá o que precisamos. Então a gente precisa considerar muito isso, né, no nosso coração. O ouvir de Deus está intimamente ligado ao interesse que Ele tem no assunto desenvolvido na oração. A vontade dEle. Por que Deus ouviu com tanta intensidade o clamor lá do Egito? Porque Deus tinha um interesse muito particular naquilo, muito pessoal. E hoje, Deus está interessado nisso? Irmãos, eu não sei se você já orou algumas coisas que depois você sentiu vergonha e falou, Deus, onde é que eu estava com a cabeça de orar isso, né? Determinadas coisas que a gente pede para Deus frustrar o sonho de alguém, para Deus... aquelas orações feiticeiras, né? Mostra quem o Senhor é, né? Faz justiça. Agora, você precisa pedir a Deus para fazer justiça, sabendo que Ele é o Deus da justiça? Mas aí a gente fica com essas coisas aqui. Que interesse Deus tem nisso que você ora? Quem que vai lucrar se Deus te ouvir essa oração? Quem vai ganhar com isso? Só você? Só a sua família? Só seu ministério? Só a sua igreja? Deus não está querendo muito isso, não. O interesse de Deus pelo clamor está intimamente, proporcionalmente ligado ao interesse dEle. Deus tem uma vontade, e é bom a gente orar essa vontade dEle, não é? Você já viu a gente, às vezes, com uma lista de oração e Deus com a outra. E você, Senhor, olha aqui, Deus, olha aqui você, ué. Né? Você está orando isso, mas eu quero que você ore isso aqui. Diz que teve um moço que tinha acesso ao templo, por ser filho de pastor, entendia o seu chamado, a sua vocação, né? E então ele entrou para o templo e foi orar, pegou uma folha e falou, Senhor, eu estou aceitando o chamado, estou entrando para o ministério, e olha aqui, eu vou fazer isso, e fez uma lista de coisas. E depois que estava tudo lá, ele falou, agora eu vou colocar essa lista diante de Deus, o chão vai tremer, o céu vai se abrir, né? Os anjos de Deus vão descer e subir. E ele, pô, não aconteceu nada. Eu falei, acho que Deus não quer só isso, não, vou pôr mais coisa. Né? Escreveu mais coisa. Ele falou, agora ele vem. E nada. A única coisa que ele conseguiu entender foi Deus lhe dizendo, filho, não é isso que eu quero. Assine a folha em branco e deixa que eu preencha. Eita glória, hein? Diga para o seu vizinho, é assim, irmão, é assim. Não. Com certeza ele vai colocar coisas lá que irão te surpreender, não é? Mas é o caso aí, viu? A visão de Deus, irmão, se aguça à medida que Ele ouve o clamor. Quando um clamor começa a chegar nos ouvidos de Deus, e vai chegando, Deus resolve olhar para o lugar de uma forma diferente. Como dizer, eu quero ver se esse clamor se justifica. Eu vou descer, eu vou me misturar para ver se isso faz sentido. É o tanto que esse povo está clamando, né? E a atitude de Deus, irmãos, nesse caso, é que os que realmente oram sejam estimulados a pedir que mande mais trabalhadores. É aqui
que eu chamo a sua atenção para isso. Outro dia nós estávamos conversando lá, um grupo de homens lá na igreja, o irmão me contou um negócio que eu achei assim, meu Deus, o que é isso? Ele disse que um colega de profissão entendeu que tinha que ganhar dinheiro, muito dinheiro. Só precisa de ganhar dinheiro. E a maneira que ele encontrou de ganhar dinheiro foi abrir uma igreja. Né? Abriu a igreja. E quando ele viu que não dava o dinheiro que ele estava precisando, no mesmo lugar ele fechou a igreja e abriu um bar. Porque alguém falou com ele, o que dá dinheiro hoje é igreja e bar. E aí, quando ele viu que a igreja não dava dinheiro, ele pegou e abriu o bar no mesmo endereço, fechou, né? Antes estava lá Igreja Batista, agora Bar Batista, né? Pronto, está lá. E ele entendia que assim dava para ganhar dinheiro. Um outro pastor me contou que um colega de faculdade dele procurou e falou assim, rapaz, eu fiquei sabendo que você se deu muito bem, né? A igreja desse pastor, na época ele trabalhava com uma igreja que girava em torno de 55 mil pessoas, né, frequentando. E ele falou, rapaz, aí, vendo o moço andar com um carro para lá, com um terno bonito e tudo, eu fiquei sabendo que você se deu muito bem, né, sendo pastor, e eu estou aqui para a gente ver como é que faz para virar pastor, né, para a gente ser pastor. Ele falou, eu estou bem não é porque eu sou pastor, eu estou bem porque Jesus me amou, seu Espírito me convenceu dos meus pecados, eu me arrependi e minha vida agora é dele e ele faz de mim o que ele quiser. Ele me dá coisas ou me tira as coisas. Mas não tem nada a ver com o fato de eu ser pastor, de estar envolvido com a igreja. Não é? Eu estou falando isso porque eu tenho um monte de gente com a ideia do seguinte, eu vou para a igreja porque lá os meus problemas vão se resolver. Lá aconteceu um tanto de coisa. Você vai na livraria, parece que isso coopera mesmo. Tem uns livros lá com os nomes assim, como salvar seu casamento. Como agarrar um marido em 30 dias. E o autor coloca lá, foi o Espírito Santo que me inspirou para escrever isso aqui. Fala, então a igreja é um lugar que a gente casa, que a gente fica rico, que a gente compra carro. Ora, Jesus falou assim, rogue ao Senhor da Seara, para ele mandar o quê? Gente para trabalhar. Completamente diferente disso. Eu sou daquele pensamento, é melhor ir pobre para o céu do que rico para o inferno. É melhor ir doente para o céu do que cheio de saúde para o inferno. Porque Jesus, primariamente, não morreu para que nós tivéssemos riqueza, beleza, essas coisas todas. A questão é que nós estávamos condenados ao banimento eterno da presença de Deus por causa do pecado, e Jesus aceitou que Deus vingasse tudo isso nele. E se Deus tinha raiva, se Deus tinha ira contra nós, descontou isso tudo em Jesus. Não para as outras coisas. Evangelho não é nada de romantismo. Alguém aqui imagina que tem o peso de intercessão, de ministério, e sabe o que é quando Deus nos constrange a orar por coisas que têm acontecido na obra dele, na igreja dele, e que muitas vezes nós somos os culpados diretos. Então, é muito interessante atentarmos para isso. Deus está chamando pessoas para trabalhar. Tem alguém aqui afim? Hã? A gente conversa isso demais. O significado, né, a aplicação de palavras, tipo, adoração tem a ver com serviço, culto tem a ver com serviço, ministério tem a ver com serviço, liturgia tem a ver com serviço. Então Deus está chamando gente para ralar mesmo. Né? Alguém falou, pastor, tinha uma menina aqui em frente à igreja outro dia falando que saiu daqui porque ela tinha esperança que quando chegasse aqui as coisas fossem mudar, fosse acontecer e tudo. E não foi o caso dela. Um outro irmão, pelo contrário, ele, todas as vezes que ele conversava comigo, falou, desde que eu converti, Deus só pega pesado comigo. Naturalmente. Né? Um outro veio aqui da América, chegou aqui, falou que com 15 dias que ele estava aqui, já tinha levantado 200 mil. Eu falei, engraçado, Deus comigo só trabalha centavo a centavo. Né? Então isso faz com que até a gente cresça na perspectiva de Deus. Jesus não veio nessa terra fazer turismo. Jesus veio aqui para destruir o que o diabo tinha edificado, tinha construído. Ele veio aqui para trabalhar e fez isso com eficiência, foi determinado nisso e é uma escola para a gente. Não é? Então, quem está sentado perto de um trabalhador aí? Aleluia. Né? Glória a Jesus. E Deus, então, espera que aqueles a quem Ele chamou entenda e cumpra este propósito.
Se alguém tem unção aqui, eu acredito que todos têm, a unção que repousa sobre você não é para alto desfrute, não é para alto deleite. Deus te ungiu, porque tem alguma coisa acontecendo com outra pessoa que esta unção vai funcionar. Para funcionar na sua vida, você depende de outra pessoa. Quem tem dons, ministério, habilidade, isso fica muito claro. Você já prestou atenção, quem sabe costurar, costura para outra pessoa, normalmente é assim. Quem sabe cozinhar, cozinha para outra pessoa. Quem prega, prega para outra pessoa. Quem toca, toca para outra. Então, é assim. Você vai liberando para alguém e alguém vai sendo provedor para você. Funciona assim no reino de Deus. Tá bom? Então, o que é que nos cabe, queridos, diante dessas coisas? Entendermos o seguinte: só há um Deus. Só um Deus que pode resolver as nossas questões. Só um. E tomara que você o conheça. Em 1 Samuel 3, eu gosto muito de usar duas frases que estão nesse texto, só para você entender isso. 1 Samuel, capítulo 3. Vocês encontraram? Vamos ler só a primeira frase do primeiro versículo. 1, 2, 3 e... 1 Samuel 3, só a primeira frase. Verso 1. 1, 2, 3 e... Ok. A versão que eu estou usando diz: o menino Samuel serviu o Senhor perante Eli. Tem uma versão que diz jovem, outra diz mancebo. Disse a mesma coisa. O que o Samuel fazia? Servia o Senhor. Verso 7, só a primeira frase também. 1, 2, 3 e... Ok, tá bom. Olha, o que está acontecendo aí? Lá em cima, o que ele está fazendo? E aí, agora, o que está acontecendo? Não conhecia o Senhor ainda? Parece um negócio errado, não tem? Querido, será que não é o que acontece demais conosco? Nós servimos o Senhor, mas não conhecemos o Senhor. Teve um pastor lá em São Paulo que contou um negócio dessas coisas que deixa você meio apavorado. Ele falou assim: eu pastoreei a igreja durante 10 anos, sem ser salvo, sem conhecer o Senhor. Não era batizado com o Espírito Santo, tinha experiência nenhuma com Deus. Durante 10 anos ele pastoreou uma igreja nessas circunstâncias. Só que o que ele contou a seguir era mais terrível ainda. Ele estava substituindo o pai dele. Ele falou o seguinte: eu não tenho dúvida que meu pai está queimando no inferno a hora dessa. O pai dele pastoreou a igreja décadas. Falou, e ele era pior do que eu ainda. Morreu naquele estado. Olha para você ver se a nossa situação não é terrível, esse cenário, né? Quantas vezes nós ouvimos pregações de pessoas que não têm nada a ver com Deus? Às vezes é resultado de vaidade, é resultado de desvio, né? Às vezes são pessoas mandadas por Satanás, mas nós recebemos tudo. Cantores, então, o Brasil está infestado de pessoas cheias de demônios, de outras intenções, que cantam nos nossos cultos horas, passam-se por profetas, por um tanto de coisa, e nós não conseguimos identificar essas coisas. E nos deixamos levar pelo Espírito que atua nessas pessoas. Gente viaja distâncias, gasta-se dias para ouvir um pregador, para participar disso ou daquilo, enquanto que a Bíblia diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam, né? E o Deus da Bíblia é tão maravilhoso, tão tremendo, não é? Então nós só temos um Deus. É o mesmo Deus que livrou o povo lá do Egito, o mesmo Deus, viu? Só temos um Senhor, isso ficou muito claro no que ouvimos ontem. Às vezes nós queremos as bênçãos, mas não queremos o abençoador. Nós queremos aquilo que Ele pode nos fazer de bom, mas não queremos o seu governo. Não dá para desassociar, queridos, o Salvador do Senhor. Aliás, a Bíblia diz primeiro que Ele é Senhor, depois Ele é Salvador. Há uma só fé, a fé que procede dEle, que vem dEle. Há um só batismo, simboliza a nossa morte e a nossa ressurreição nele. Só há um fim, queridos, como igreja de Deus, tornar Jesus Cristo famoso
no meio dos homens e torná-lo glorificado na presença dos inimigos dele. Não nos resta outra coisa. Nós temos que entender isso. E um propósito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. É isso que o Senhor está dizendo. A ideia de testemunha é martírio, é sofrimento, é esvair-se, morrer, acabar-se a favor do reino de Deus. Então nós temos que assimilar isso. Só tem uma Bíblia, irmãos. Comentário de Bíblia tem demais. Eu imagino que tem um tanto de Bíblia de anotação, Bíblia de estudo, né? Se você for na livraria, você vai ficar doido. Tem Bíblia para beber, que eu falo neném, né? Não é para tomar a Bíblia, não. É Bíblia para beber, né? Bíblia para adolescente, Bíblia para a vovó, Bíblia para a sogra, Bíblia para o pai, para a mãe, para o homem, para a mulher, para gay. Tem tanta coisa. Mas eu não me refiro a anotações, eu não me refiro a interpretações. A palavra de Deus é uma só, não cai, permanece imutável, porque a palavra de Deus é essencialmente Deus. Então só tem uma Bíblia, só uma. Tem um monte de livros sendo comercializado, mas Bíblia só tem uma. E tomara que você tenha encontrado, né? E o Senhor tenha falado com você. E também só existe uma igreja. Tem duas, nem três, nem 10, só tem uma igreja. A Bíblia é muito clara. Jesus não vai casar com um monte de noiva, não. Vai casar com uma só. E a igreja do Senhor, ela se compõe daquelas pessoas que ouviram o Evangelho, entenderam o Evangelho e vivem o Evangelho. Então nós vamos compreender isso, porque então esse clamor vai fluir e a coisa vai acontecer. Que a nossa oração, então, nos conduza, nos leve a orar isso aqui, irmãos, a entender isso aqui, em nome de Jesus. Pastores que estão aqui, líderes que estão aqui, há uma opressão acontecendo. Existem inimigos que têm muitas aparências. Às vezes eles parecem que são do nosso lado, mas na verdade não são. Então há uma necessidade. E Deus tem um povo, Deus tem uma vontade, Deus tem uma intenção, e isso precisa começar a funcionar a favor do reino de Deus aqui. A nossa oração só será ouvida se a vontade de Deus estiver sendo satisfeita e as pessoas sendo tocadas naquilo que nós estamos orando. Olha, talvez nós estejamos nos desgastando com questões de dinheiro, na luta por recursos dessa e daquela natureza. Se Deus não estiver nisso, nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós, às vezes, estamos lutando para comprar um imóvel, para comprar isso, para comprar aquilo, para fazer isso, fazer aquilo. Olha, se Deus não estiver na coisa, isso não será bom. Nós poderemos até conquistar, fazer alguma coisa, mas se Deus não estiver nisso, é algo extremamente delicado, perigoso. O cuidado que nós devemos ter de estabelecer uma agenda e Deus estabelecer uma outra. De nós nos focarmos numas pessoas, enquanto que Deus está focado em toda a raça humana. Aliás, Deus me resistiu uma vez, porque eu estava pregando umas coisas, fazendo umas coisas, Deus querendo tirar as pessoas do inferno e eu querendo mandar elas para lá. E foi nesse particular que Deus falou: olha, você canta, mas você não está cantando o que eu quero ouvir. Você prega, mas não está pregando o que eu estou querendo que você prega. E eu estou querendo tirar as pessoas do inferno e você está querendo mandar elas para lá. Ou você passa a andar comigo e fazer a minha vontade, ou eu vou ter que te tirar. Então Deus tem uma vontade. E eu quero ficar com a palavra que está em Jó, que é tremenda. Eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, ele se manifestará sobre a terra, sobre Belo Horizonte. E eu também sei que os planos dele não se frustram. Aquilo que Deus estabeleceu que faria, ele fará. O plano de Deus continua. Assim como Deus tinha um plano que parecia estar sendo frustrado lá no Egito, mas não foi, houve a intervenção de Deus e o povo dele foi livre, eu também creio que a igreja libertará-se de si mesma e assumirá
esse senhorio de Cristo Jesus e brilhará como sol na sua força e receberá a imagem e semelhança do Senhor Jesus e será um empecilho para o avanço das pretensões do inferno na terra. Em nome de Jesus. Aleluia! Isso significa, irmãos, que os interesses dos céus dominam os interesses da terra. Deus não precisa do nosso dinheiro para fazer a obra dele, porque dele é o ouro e a prata. Deus não precisa de um tanto de coisas que nós julgamos que ele precisa. Deus é autônomo, ciente de si, e ele tem todo o poder. Isso significa, queridos, que nós temos que orar uma realidade. Que você pare de orar seu ministério pessoal. Que você pare de orar a sua igreja local, a sua dor de barriga, o seu trauma pessoal, a sua dificuldade isolada. Assuma isso no seu espírito. Deus sabe o que você está precisando. Ele não se esqueceu de nada. Se você precisa se vestir, Ele sabe, alimentar, Ele sabe. Se você precisa de parceiros, Ele sabe. Se você precisa de intercessão, Ele sabe disso. E já promoveu pessoas e circunstâncias para isso acontecer. Agora Deus está disposto a abrir a boca, esperando que você abra o coração, que você abra os ouvidos, e então Ele passa a te contar coisas grandes e firmes que você não sabe. Nós queremos, em nome de Jesus, isso, que Deus te dê o assunto que deve ser orado. Que Deus fale com você, a minha vontade é essa aqui. Que Deus comece a compartilhar isso com você, né? E que o nosso coração seja batizado no coração dele. Que o nosso propósito seja o propósito dele. O cenário está aí. Quem quiser ver, vai perceber. E quem quiser obedecer, vai fazer algo melhor ainda. Aqueles vídeos, né, transformação, não sei quem conhece, que já teve oportunidade de ver, se você quiser adquirir, mostra o que aconteceu quando o povo de Deus resolveu orar pela mesma coisa. Quando enrolaram as bandeiras, as faixas que promoviam a denominação, quando esqueceram os interesses pessoais e começaram a orar a vontade de Deus. Um dos que mais me impressionou foi o que aconteceu na Guatemala, né? Guatemala. Algumas cenas são fantásticas. 98% da cidade se converteu ao Senhor. E mostra o chefe de polícia entregando a chave da última delegacia, da última cadeia, porque não tinha ninguém para ser preso. Porque todo mundo já tinha sido livre no Senhor. Né? Eles vendiam a produção deles, que saíam da cidade em 4 caminhões por dia. E isso passou de 4 para 40 caminhões. E o pastor Ronaldo, lá da Lagoinha, ele trouxe, ou se deixou fotografar e filmar com algumas coisas para as pessoas comprovarem. A cenoura, né, era do tamanho do antebraço dele, assim, o repolho enorme, tudo. Deus sarou a terra. Mostrou que as águas começaram a produzir cardumes e eles tinham peixes abundantemente e o clima era outro. Porque todo mundo largou a bandeira denominacional para lá, interesses pessoais, todos colocaram o joelho no chão e começaram a gritar a mesma coisa, a bradar a mesma coisa. Que o Senhor traga uma unidade sobre nós. Que o Senhor nos faça ver o que Ele está mostrando e não o que nós estamos ansiando ver, mas o que Ele está mostrando, porque só o Senhor pode fazer o que nós estamos sonhando. Só o Senhor pode fazer o que nós estamos imaginando. Só o Espírito de Deus pode produzir esta unidade. Somente Ele. A relevância da oração se dá nisso aí também. Moisés veio, saiu Moisés, veio Jesus, Jesus saiu e o Espírito Santo continua tocando pessoas, e tomara que você seja sensível à voz dEle. Talvez o Senhor te leve a parar de orar por coisas que você vem orando há anos. Te faça parar de esperar coisas que você está esperando faz tempo. Mas o que Ele quer estimular é muito melhor do que isso que você consegue produzir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique em pé, né? E dê um abraço no seu vizinho aí. Fala, eu quero ter o mesmo coração com você, o mesmo propósito